Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma porção da palavra de Deus ao teu coração, à tua vida. Hoje eu quero falar sobre 3 atitudes que podem tornar a tua vida melhor, a tua vida mais abençoada, mais bem-aventurada, por que não dizer mais feliz. E para tanto, nós vamos usar o mesmo texto que usamos no último culto, no último vídeo que nós falamos sobre a menina que morava na casa de Naamã. Esse texto está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. E eu quero ler com os irmãos o versículo 3, que diz assim: Disse esta sua senhora: quem dera meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Para revisarmos um pouco, é importante nós lembrarmos que Naamã era um comandante, dos exércitos do rei da Síria, e ele estava cometido de lepra. Nós vimos isso no vídeo passado. Ele estava cometido de uma enfermidade, podemos dizer, grave para aquela época. E dentro da casa dele havia uma moça, uma menina. Nós não sabemos a idade, a Bíblia não traz essa precisão. Então nós chamamos de menina, que servia a casa de Naamã, porque ela foi trazida como escrava para aquele reino. E aquela menina disse: olha, minha senhora, a esposa de Naamã, se o meu senhor, se referindo a Naamã, soubesse do profeta que tem lá na minha terra, que aquele homem poderia curá-lo, ele seria curado. E Naamã, então, nos dá a primeira lição, a primeira atitude que podemos aprender com Naamã, que é a atitude de ouvir. Naamã, uma vez que soube que na terra daquela menina havia alguém que poderia ajudá-lo, Naamã, então, tendo ouvido aquele conselho, Naamã, ele começa a fluir nele o desejo de buscar solução ali naquilo que a menina estava apontando. Mas veja, qual é a grande lição primeira que nós aprendemos com Naamã aqui? Naamã nos ensina a ouvir. Veja, nós estamos num tempo, se você perceber, todos estão querendo falar. Todos estão querendo se expressar. Só é irmos para a internet. Nós vamos ver as pessoas buscando mostrar o que sabem, ou falar de política, ou falar sobre a pandemia, das suas opiniões. E não tem nada errado nisso. Mas a Bíblia diz assim, que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Naamã, ele, apesar de não conhecer a Deus, ele ouviu o conselho daquela jovem. Ele ouviu aquelas palavras que vieram a ele através daquela jovem, aquela direção que veio a ele através daquela menina. Então, a grande lição, primeira grande lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos ser bons ouvintes. Devemos estar prontos para ouvir, atentos ao que estão falando, porque muitas vezes, no meio de muitas vozes, uma voz vai se diferenciar. É a voz de Deus, é a voz do Senhor que fala ao teu coração, é a voz do Senhor que é inconfundível, é a voz do Senhor que vai se destacar diante de tantas coisas que você ouve. Nós vivemos no tempo da informação. Chega um volume de informação
é muito grande para todas as pessoas hoje, porque são muitos os meios. O próprio YouTube aqui que nós estamos usando está trazendo informação para você agora, está trazendo, fazendo esse papel de trazer até você mais uma informação. Mas entre as muitas vozes que falam, existe a voz de Deus. E a voz de Deus é a voz que fala ao nosso coração. Isso me faz lembrar uma passagem bíblica também do Novo Testamento, quando, tendo Pedro passado uma noite de pescaria sem pescar nada, Jesus fala a ele para que ele lançasse as redes para o outro lado. E tendo ele lançado as redes, antes de lançar as redes, ele fala para Jesus: sobre a tua palavra lançarei as redes. Porque Pedro ouviu a voz do Mestre, ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Senhor. Portanto, meus irmãos, você que ouve ou você que assiste, e você que ouve e assiste esse vídeo, esteja pronto para ouvir, esteja atento à voz de Deus, esteja atento ao que Deus quer falar com você, esteja atento às pessoas que estão ao teu derredor, às vezes falando coisas que aparentemente não têm relevância, mas pode ser Deus falando ao teu coração, à tua vida. Aquela moça, como nós vimos no vídeo passado, ela parecia ser alguém sem importância dentro da casa de Naamã, mas foi ela que Deus usou para falar ao coração do seu Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos com Naamã, também está no texto que nós lemos, foi que Naamã tomou uma atitude, Naamã agiu, Naamã saiu do lugar, Naamã fez algo, uma vez que ele ouviu o que saiu da boca daquela jovem, daquela moça, daquela menina. Naamã não ficou parado, Naamã agiu. Veja, muitas pessoas são muito boas ouvintes. Nós podemos aqui dar um exemplo muito simples. Você vai ao médico e o médico diz assim: olha, você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer uma atividade física, você precisa ter uma boa noite de sono, são recomendações básicas para uma boa saúde, e você sai do consultório médico e muitas vezes, sabendo o que tem que fazer, não toma aquelas ações que são necessárias para uma boa vida, para uma vida saudável. Continua dormindo pouco, vai dormir tarde, acorda cedo, continua se alimentando mal, continua sem praticar exercícios físicos, apesar de saber, apesar de ter ouvido o bom conselho, apesar de ter ouvido uma palavra que é uma palavra abençoadora, palavra que sai da boca do médico, do especialista, dando bons conselhos para você ter uma boa saúde, você simplesmente sai dali e não pratica aquilo que foi proferido ali pelo médico. Então esse é só um exemplo para ilustrar que muitas vezes nós ouvimos, mas nós não praticamos. Nós ouvimos, mas nós não agimos de conformidade com aquilo que nos foi transmitido. Então Naamã, ele nos ensina aqui que uma vez que ele ouviu algo que poderia abençoá-lo, ele agiu em cima daquela palavra. Assim como Pedro, depois de uma noite frustrante de pescaria mal sucedida, Pedro ouviu a voz do Senhor e disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. E Pedro então teve uma pescaria frutífera. Muitas vezes a frustração faz com que você desista. Talvez Naamã já tivesse tentado de tudo para ser curado, porque ele, afinal de contas, ele tinha uma posição social que permitia ele tentar na terra dele tudo o que fosse possível.
mas ele ouviu uma voz e ele agiu. Então a primeira coisa que nós falamos é ouvir. Seja pronto para ouvir. A segunda é tome ação, tome atitude. Uma vez que você ouviu uma palavra abençoadora, uma vez que você ouviu uma palavra que vai te ajudar, uma vez que você ouviu uma palavra que é para o seu bem, uma vez que você ouviu uma palavra que vai te levar a um lugar bom, que vai te trazer um resultado bom, uma cura, que vai te trazer um benefício, age em cima daquela palavra, como Pedro fez, agiu sobre a palavra de Jesus. Nós temos a palavra de Deus que chega ao nosso coração. Então, esteja agindo de conformidade com a palavra do Senhor. E aí Naamã fez o que era para ser feito. Foi até a terra da menina. E chegou lá. E se nós lermos o texto, nós vamos ver todo o processo. Até que Naamã chega na frente da casa do profeta. E diz assim a palavra do Senhor, segundo os Reis, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo a partir do 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia e se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abna e Farfá os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ser purificado? E foi embora indignado. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não terias tu feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Veja, Naamã então se encontra com o profeta, com o homem de Deus. E Naamã vem com a sua pompa de comandante dos exércitos do rei da Síria. Ele vem ainda com a sua postura de general de guerra, de homem vencedor nas guerras. E o profeta nem sai para recebê-lo. O profeta simplesmente manda um recado para ele, diz: olha, manda ele se lavar 7 vezes, mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão, e ele vai ser curado, e tá bom. Então isso deixa Naamã um tanto quanto indignado, porque ele se sentiu ali não se sentiu respeitado pelo profeta. E veja, até que Naamã, mais uma vez, ele ouve. Lembra que a primeira lição é ouvir? Então um dos servos de Naamã, talvez um dos seus soldados, um dos seus subalternos estavam ali e disse para ele: olha, meu pai, não te custa nada. Por que o senhor não obedece, já que ele não te pediu algo muito difícil? E a terceira lição é essa: obedecer. Uma vez que Naamã ouviu, depois ele agiu e agora lhe cabe obedecer. Então ele vai lá e mergulha as 7 vezes nas águas do Jordão. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer. Porque a obediência requer de nós que nós abramos mão de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso eu. Naamã chega diante da casa
do profeta cheio de si, mas o profeta lhe faz descer do salto. O profeta lhe faz descer da sua posição, do seu status social, para que ele pudesse então obedecer. Toda obediência tem um custo. É o custo de nós negarmos a nós mesmos. Aquilo que Jesus ensinou, se quisermos segui-lo, devemos negar a nós mesmos. E Naamã estava ali, tendo que obedecer a uma ordem a qual ele não concordava num primeiro momento. Mas ele ouviu mais uma vez a voz do seu subalterno. E foi lá e obedeceu. Desceu do seu salto, desceu da sua posição de chefe dos exércitos, de general de guerra, de homem vitorioso. Ele chega a dizer, mas os rios da minha terra são melhores que esse rio. Porque a cura não estava no rio, a cura estava na obediência, na atitude de obedecer. Então, Naamã obedece a voz de Deus, que é a voz do profeta. E nós temos a palavra de Deus, a qual nós temos a direção do Senhor. Podemos obedecê-la. Mas para obedecer é necessário que nós sejamos capazes de abrir mão das nossas vontades, abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa opinião, abrir mão do nosso querer. Mas eu digo, assim como eu disse, tem um custo, a obediência tem um custo, mas a desobediência também tem. E o custo da desobediência é muito maior que o custo da obediência. O custo da desobediência dói muito mais. Quando um filho desobedece à mãe, por isso as pessoas até dizem que praga de mãe pega, né? É porque a mãe, ela tem experiência. O pai tem experiência. E o filho que desobedece, muitas vezes ele paga um preço muito maior, que é o preço da desobediência, do que se ele tivesse obedecido. Então, o que nos custa obedecer? Custa negar a nós mesmos. Custa nós descermos do nosso salto, como Naamã teve que descer. Custa nós abrirmos mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Para fazer a vontade do Senhor. Aqui está a vontade do Senhor, sua palavra. O profeta ali representava a vontade do Senhor. O profeta representava o que Deus queria fazer na vida de Naamã. E Naamã obedeceu, porque ele entendeu que custava muito menos cumprir aquilo ali, fazer aquela obediência, do que pagar o preço de continuar leproso. Mas a última coisa que eu quero te dizer, depois dessas 3 lições, é que o que moveu Naamã para ouvir, para agir e para obedecer foi a sua dor, a dor da lepra, a dor que doía talvez muito mais do que no seu corpo, doía na sua alma, porque Naamã sabia que aquela doença o levaria para além da morte social, além da morte que ele teria em termos de desprestígio social. Naamã talvez morresse mesmo fisicamente em consequências daquela enfermidade. Então doía. Mas nós podemos pegar essa lição e não esperarmos que as dores da vida nos faça ouvir, nos faça agir e nos faça obedecer. Nós podemos tomar essas atitudes sem que por trás delas tenha uma dor nos levando a
a ouvir, agir e obedecer. Por isso é melhor nós aprendermos com Naamã. É melhor nós recebermos essa palavra e aprendermos com esse homem, com essa lição que está na Bíblia, do que nós pagarmos um preço que não precisaríamos pagar. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra. Essa palavra é uma palavra que é uma lição bíblica de vida para você. Ela vai te ajudar para a vida. Ouça mais, ouça melhor, fale menos. Há um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Tome ação, é a segunda. Tome ação. Tome atitudes a partir da palavra que você recebe, que você identifica que é uma palavra abençoadora. Passe a agir sobre aquela palavra. Foi isso que Pedro fez, foi isso que Naamã fez. E terceiro, obedeça. Obedeça porque a obediência, ela é abençoadora. Seja obediente. A Bíblia diz que é melhor obedecer a sacrificar. Não adianta oferecer sacrifícios sem que haja obediência. Vamos aprender com Naamã. Vamos descer do nosso salto. Vamos baixar nossa crista, numa linguagem popular. Vamos nos submeter ao Senhor, à palavra do Senhor. E vamos viver melhor. Vamos viver na direção da palavra de Deus. Naamã conheceu a Deus a partir daquilo tudo. Nós estamos conhecendo a vida de Naamã para conhecer mais da palavra do Senhor e do que o Senhor tem para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa palavra, sejamos melhores ouvintes, sejamos pessoas que agem a partir da palavra que recebemos e pessoas que obedecem ao Senhor. Que Deus nos abençoe através dessa palavra, que Deus te abençoe, que essa palavra gere vida no teu coração, que ao ouvi-la, desperte em você coisas extraordinárias, as quais você vai começar a perceber que é Deus falando contigo e que a tua vida seja melhor, mais rica, mais bem-aventurada, mais abençoada, mais feliz a partir da palavra do Senhor. Quero orar contigo. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar juntos. Pai querido, te damos graças. Obrigado pela lição que aprendemos hoje através da vida de Naamã. Que sejamos melhores ouvintes, que saibamos agir segundo, ó Pai, a palavra que nos é dada e que também possamos obedecer. Que assim seja a nossa vida, uma vida que obedece, uma vida que age e uma vida que ouve, para que assim a nossa vida seja melhor, mais feliz, mais bem-aventurada, mais abençoada. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, te peço e te agradeço pela tua palavra. Que o Senhor esteja a abençoar cada um que ouve essa palavra. Em nome de Jesus, teu Filho, oramos e te pedimos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Lembra de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, compartilhar com quem você puder e quiser e comentar. Faz um comentário, que os comentários também nos ajudam, nos motivam, nos estimulam a continuar te servindo com a palavra do Senhor, a continuar trazendo a palavra do Senhor ao teu coração. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.